dia, galera do primeiro ano. Vamos falar sobre agentes do relevo, tá? Os agentes do relevo, eles podem ser internos ou externos. Nessa aula em específico, eu vou falar dos agentes internos. Pessoal, em outras aulas, tá? A gente falou de forças, da teoria das placas tectônicas, né? A gente falou da deriva continental, já falamos da composição das rochas, né? As rochas podem ser magmáticas, sedimentares e metamórficas, tá? E falamos sobre a estrutura da Terra. Então a gente está falando exatamente, pessoal, do capítulo 4 do livro de vocês, tá? A litosfera e a dinâmica do relevo. Então hoje a gente vai ver quais são os agentes que modificam esse relevo, né? De que forma que esse relevo pode ser modificado. Essa aula está na página 94 e 95 do livro de vocês, tá? O relevo terrestre, ele é formado aí por agentes internos, que podem ser o tectonismo, vulcanismo ou abalos sísmicos, e agentes externos, intemperismo e erosão. Nessa aula a gente vai ver os agentes internos. Esses agentes internos, pessoal, eles estão ligados, muito ligados ao encontro das placas tectônicas. A gente vai ver que essas placas tectônicas, elas se encontram de várias formas, tá? E aí podem gerar o tectonismo, que pode ser, por exemplo, um terremoto, pode gerar o vulcanismo, que são os vulcões, o abalo sísmico, que é quando a Terra balança, né? Não chega a ser um terremoto, mas pode abalar alguma estrutura, tá? O que é o relevo, tá, pessoal? O relevo é um conjunto de formas da crosta terrestre, tá? Então, ele tem várias formas, né? Esse relevo, ele sempre sofre modificações, ele pode sofrer mudanças, e esse relevo, ele tem ação externa e interna para ele ser modificado. Então, essa forma que eu vejo hoje, ela pode ser modificada daqui a algum tempo, né? Por conta dessa ação, tanto interna quanto externa, né? Dos fatores aí do relevo. Aqui são algumas imagens do relevo terrestre, tá, pessoal? Então aqui eu tenho uma imagem importante, olha aqui um vulcão, tá? Nessa outra imagem, né, em forma aí de figura de desenho, né, eu tenho também algumas formas de relevo: planalto, depressão, vale, serra, cordilheira, montanha, colina, planície. Né? A gente pode explanar melhor isso para vocês, né, na aula no Meet, tá? Porque a nossa ideia hoje não é estar conceituando as formas de relevo, e sim o que modifica o relevo, né? Mas na aula do Meet a gente tem mais tempo, a gente pode falar um pouco sobre isso para vocês. Então, mais uma vez, tá? As forças formadoras do relevo são os fatores exógenos, que somados com os endógenos formam o relevo terrestre. Agora, no caso, pessoal, dos agentes internos, eles são formadores do relevo, eles fazem com que o relevo tenha uma formação, e os agentes externos, que eu chamo de exógenos, eles são modeladores do relevo. Eles vão modificar o relevo de forma externa. Um exemplo, o vento, né? É um fator externo que pode modificar o relevo. A água, né? A chuva. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou modificar o relevo, vou modificar a rocha, né? Agentes endógenos do relevo, aí continuando, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar como é que essa placa tectônica ela pode se encontrar, tá? Ela pode se encontrar de forma convergente, tá? Que é quando essa placa uma vem no encontro da outra. Pode ser divergente, quando ela vai em caminhos opostos. E ela pode ser conservativa, quando ela passa uma na lateral da outra. Tudo isso pode modificar o relevo. É no encontro das placas tectônicas, pessoal, que eu tenho zonas de grande tensão e instabilidade tectônica. Por quê? Porque aí você pode ter aí nesse encontro das placas eu posso ter a formação, por exemplo, dos terremotos, né? Dos vulcões, enfim, a Terra pode se movimentar de uma forma que pode causar prejuízo aí ao ser humano. Então é nesse encontro das placas, né? Nessa zona de contato que eu tenho aí uma grande tensão, tá? Então a gente vai ver cada uma delas agora, tá? Primeiro, movimento convergente, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui o vídeo, né? E a gente vai parando esse vídeo, tá? E eu vou explicando para vocês o que é o movimento convergente. Só um instante. Então vamos aqui, ó. Aqui eu vou mostrar o encontro de uma placa. Essas placas tectônicas, uma estão vindo ao encontro da outra. Atenção, tá, pessoal? Essa placa tectônica aqui de baixo, ó, ela é mais fina. Essa placa é uma placa oceânica e ela está se encontrando com a placa continental, tá? Essa placa é mais fina e mais densa, então ela não tem força, ela desce, ó. Ela vai ser empurrada aqui em direção ao manto, onde ela vai se fundir. Eu chamo esse fenômeno de subducção, tá? Ele vai originar as fossas oceânicas, que eu vou mostrar mais na frente o que são essas fossas oceânicas, tá? Então,
Então eu vou soltar aqui o vídeo para que você veja na imagem que esta placa tectônica, por ser mais fina e mais densa, ela vai descer aqui para o manto. Observe, ó, essa placa está descendo aqui para o manto. E observe que essa de cima, vou parar aqui o vídeo, essa placa aqui de cima é a placa continental. Ela é mais espessa, né? Ela é mais grossa. E ela é menos densa, então ela vai ser pressionada para cima. Esta placa aqui de cima, ela vai ser a responsável pela formação das montanhas, das cordilheiras, tá? E aí a gente vai ver esse fenômeno aqui agora no vídeo, tá? Então, a gente chama isso de dobramentos, né? Dobramentos modernos, orogêneses, enfim. Então formam as montanhas, os dobramentos, as cordilheiras. Então observe, ó, a placa está indo aqui para baixo, ó. Essa placa é a oceânica. E olha a placa continental, pessoal. Olha aqui o que ela está formando, ó. Ela começa a formar, né, aqui a formação de montanhas, cordilheiras, ó. Então essa placa de baixo, né, empurra essa placa de cima. Nesse encontro que eu chamo de encontro convergente, tá? E olha aí, ó. Olha o movimento que ela faz. E ela forma então aí, né, o nosso relevo. Então, a grande formação, a grande importância, tá, desse movimento convergente, tá, pessoal? Porque é nele que a gente forma aí os dobramentos modernos, as cordilheiras, as montanhas, são as formas de relevo aí mais conhecidas, tá? E nós temos também intensas atividades vulcânicas no encontro aí dessas placas também, tá? Podem formar vulcões. Aí eu tenho, no movimento convergente, como eu falei aí da fossa, ó, essa placa aqui, que é a de Nazca, ó, se encontra com a placa sul-americana, tá? Então, essa placa aqui, que é a placa oceânica, ela desce, né? Ser mais fina e mais densa. E ela forma essa fossa, ó, né? Essa fossa que eu chamo de fossa oceânica, que é o rebaixamento resultante do encontro entre placas tectônicas ocorridas no fundo oceânico. Observe que eu tenho um rebaixamento aqui nessa imagem, tá? E no caso aqui dessa placa, que é a placa sul-americana, que é a placa continental, eu tenho aqui a formação de uma cordilheira. Um exemplo que eu tenho aí é da Cordilheira dos Andes, tá, pessoal? Então, esse é o movimento convergente. Uma placa se encontra com a outra, tá? Movimento divergente. Agora veja que é ao contrário. Essas placas, elas estão indo em movimento oposto uma da outra, tá? O que ocorre quando eu tenho um movimento de convecção? Então, vamos ver aqui. Tá? Deixa eu soltar aqui o vídeo para que você veja também a imagem, tá? Deixa eu voltar aqui, pronto. Que ele mostra no vídeo, as placas elas vão, né, se separar agora. Uma tá indo para um caminho e a outra tá indo para um caminho oposto, tá? Geralmente é feito esse movimento divergente, né? É feito aí no oceano, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó, olha o movimento, ó, uma placa está indo para um lado, a outra placa está indo para o outro, e ela vai abrir essa fenda aqui no oceano, né? Então, ela abre essa fenda no oceano, eu tenho um acúmulo de magma aqui, né? E eu tenho cadeias montanhosas que são formadas debaixo do oceano. Esse é um movimento que eu chamo de movimento divergente, tá? Eu coloquei aqui o conceito, tá? Quando as correntes de convecção realizam movimentos divergentes, as placas tectônicas se afastam uma da outra, né? Como a borda dessas placas estão localizadas em geral no fundo dos oceanos, onde a crosta é mais fina, a pressão do magma abre as fendas no assoalho oceânico, aflorando com as intensas atividades vulcânicas. Então, esse assoalho oceânico, né, como se fosse o solo, né, do oceano é mais fino, quando uma placa se afasta da outra, vai abrir essas fendas, né? E aí ele mostra que o acúmulo do magma forma grandes cadeias montanhosas submarinas, chamadas de dorsais, né? São as dorsais oceânicas, tá? Que ele mostra, ó, né, essa imagem aqui do movimento divergente. Pessoal, aqui é um exemplo de uma placa de movimento divergente que a gente consegue ver a olho nu. Na ilha da Islândia, que ela está separando uma da outra, você consegue ver exatamente as duas placas tectônicas e olha a falha, né, que foi feita na separação dessas duas placas, né? Essa imagem é de 2019. E aí eu tenho também o movimento... Aliás, aqui é a continuação, né? Desculpa. Aqui é a continuação. Aqui eu estou mostrando a dorsal, né? Dorsal mesoceânica, tá? Então tá aqui, né, a imagem onde eu tenho, né, uma cordilheira submarina dentro do oceano. Como eu disse, né? Nessa separação dessas placas
eu formo essas cordilheiras. É importante destacar, tá, pessoal, que essas placas, elas estão realmente separando, elas se separam tanto no oceano quanto nos continentes. E aí essas teorias que a gente vê de movimento divergente, convergente, etc., ele consegue comprovar a teoria de Wegener, né? O Wegener morre sem a teoria dele ter sido aprovada, mas esses movimentos que depois foram estudados com a teoria das placas tectônicas conseguem comprovar que a teoria dele estava correta, tá? Então a teoria de Wegener estava corretíssima, tá? E aí, gente, eu tenho um movimento conservativo, tá? Que é quando eu tenho essa zona de contato aqui, tá? Mas de forma lateral, tá? Então vamos aqui, deixa eu mostrar aqui, é de forma horizontal, né? Que elas vão se encontrar. Deixa eu mostrar o vídeo aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui o som do vídeo. E aí ele mostra esse movimento conservativo aqui no vídeo, tá? Na aula do Meet eu vou mostrar esses vídeos pra vocês, tá, pessoal? Então aqui ele mostra, ó, o movimento conservativo, ó. Vai mostrar aqui essa placa do Pacífico, ó. Olha aqui, olha a placa, ó. Los Angeles está indo para um lado, São Francisco para o outro, tá? Eles geralmente vão deslizar, tá, gente? Eles vão deslizar em movimentos opostos, tá? Uma está indo para o lado e a outra está indo para o outro, tá? E aí o que vai acontecer? Nesse movimento que eu tenho conservativo, vai gerar também falhas, né? Ou fissuras, que a gente chama, esse contato entre as placas vai gerar falhas e fissuras, né, no nosso relevo. E aí também, dependendo da forma que essas placas estejam nesse movimento, né, esse movimento horizontal, e eles vão em direção opostas, o que pode acontecer? Terremotos, tá? Ou pequenas intensidades. Então, às vezes, esse movimento é tão forte que ele pode conseguir romper a resistência das rochas e causar um grande impacto, que é um terremoto, tá? Aqui ele mostra um exemplo, que é a falha de San Andreas, nos Estados Unidos. Tem vários filmes, né, já sobre essa falha. O pessoal exagera nos filmes, né, como se essas placas realmente rompessem totalmente e tudo caísse dentro das placas, mas realmente aí eu tenho uma falha, eu consigo ver, né, a olho nu, uma falha, né. Então essa falha se estende por mais de 1.200 quilômetros pela costa oeste dos Estados Unidos, constitui uma zona de contato entre as placas norte-americana e pacífica, que se deslocam lateralmente em direções opostas, tá, pessoal? Então é isso, tá, pessoal? Os agentes do relevo, por enquanto, só os fatores endógenos. Na próxima aula eu vou ver os fatores exógenos, tá? Fiquem em casa, se cuidem e estudem, tá? Façam a leitura dessas páginas, tá, gente? Muito obrigado, saudade de vocês.